Oi, tudo bem? Para você que está me ouvindo agora, eu vou te dizer o tema deste vídeo. Otimismo gera saúde. Eu vou falar um pouquinho sobre pessoas otimistas e pessoas pessimistas e quais são as consequências de encarar as coisas de uma forma ou de outra forma. Aguarde um pouquinho depois da vinheta. Então, vamos falar um pouco de otimismo. Normalmente, a gente observa que as pessoas, de uma maneira assim geral, ora são otimistas, ora pessimistas, e as coisas vão assim de acordo com as circunstâncias, ou até mesmo a forma que a pessoa está entendendo ou sentindo cada situação. Mas tem pessoas que são otimistas no perfil, por natureza, e outras também são no perfil, por natureza, pessimistas. Então, eu vou me direcionar mais, eu comentar mais sobre essas pessoas que são mais otimistas e aquelas que são mais pessimistas. Então, as otimistas são pessoas que acreditam que tudo vai melhorar. Ela está sempre pensando no positivo. E por pior que estejam as coisas, ela pensa, vai passar, alguma coisa boa vai acontecer e as coisas vão melhorar. E aquilo que acontece de ruim, ela tem como um aprendizado. Então, nunca pensa que é uma perda. Tem sempre ganhos. Tudo que vem, vem para o bem. Então, é uma pessoa que tem esse pensamento mais alto, vamos dizer assim. E busca sempre recursos de enfrentamento. Então, busca os recursos nela, busca os recursos em Deus, se é uma pessoa que é crente em Deus, busca recursos nas pessoas, caso ela veja essa necessidade. Então, ela sempre acredita, ou quase sempre, a maioria das vezes, acredita que as coisas vão melhorar e que vai dar tudo certo e que as coisas vão para frente e tudo bem. Agora, qual que é o perfil, ao contrário, o perfil da pessoa pessimista, via de regra? São pessoas que sempre realçam o negativo. Estão sempre olhando as coisas com medo, com preocupação. E tem uma palavrinha que é danada para causar angústia. E se? E se não der certo? E se eu não passar? E se eu não ganhar dinheiro? E se eu não sei o quê? Então, esse se é uma coisa que acontece assim, está sempre no futuro. E a pessoa está sempre olhando para o futuro, pensando no negativo, causando um desgaste mental que ela não tem tamanho do prejuízo que ela causa para si mesma. E as ideias de medo perduram todo o tempo e paralisa muitas vezes as pessoas. Só de pensar no medo, de pensar naquilo de ruim que pode acontecer, muitas vezes ela deixa de fazer alguma coisa, deixa de falar alguma coisa, deixa de investir em algo por conta dessas fantasias que vão permeando o tempo todo e vão fazendo com que ela se paralise e não faça nada do que ela esteja querendo. E a ansiedade e a expectativa do pior acontecer sempre está circulando e causando muito prejuízo emocional para a qualidade da sua vida. E uma outra coisa, pessoas muito pessimistas que têm isso como perfil, são pessoas muitas vezes boas, claro, Não estou dizendo que sejam más, mas elas sugam muito das outras. Porque estão sempre orando por negativo, sempre achando que tudo vai dar errado, sempre vendo o lado mais difícil das coisas e quase nunca faz nada para melhorar e quase nunca também dá ideias para as coisas melhorarem. Então, as pessoas que estão perto vão ficar muito sugadas e às vezes têm impaciência, Tem que ter um cuidado aí para dosar essas coisas. Bom, agora o que é percepção? A percepção, na verdade, nós não vemos a realidade como ela é, mas sim como nós somos. Então, nós usamos a nossa lente, vamos dizer assim, para a nossa percepção, nossos valores, nossa sensibilidade, para poder enxergar as coisas. Por isso que cada um enxerga as coisas de uma maneira mais otimista, mais tranquila, e outros, para o mesmo fato, ver as coisas de uma maneira completamente catastrófica. E isso é que gera essas diferenças de pensamento, de sentimento e de ação, e também resulta no relacionamento com o outro. Anthony Robbins tem uma frase que eu acho muito interessante. Ele diz assim: saiba que são suas decisões e não as suas condições que determinam o seu destino. Então, você resolveu alguma coisa, você cria a condição a partir daquela resolução, daquela determinação que você fez. Então, isso faz a diferença. Então, as pessoas pessimistas acham que qualquer problema, que qualquer obstáculo ou o que elas criam na cabeça dela é suficiente para não fazer mais nada.
Então, está circulando aí na internet um vídeo até de uma comediante, muito interessante. Ela fala daquele jeito assim mais caipira, de propósito, para falar do otimismo e do pessimismo. Então, eu estava ouvindo esse vídeo, estava refletindo sobre ele e que é verdade, né, o que ela diz. Então, ela fala o seguinte, vou repetir uma das frases que ela fala no vídeo. Uma pessoa, por exemplo, alguém pergunta, como é que está a sua saúde? Você estava passando mal, você melhorou? Aí o pessimista vai falar assim, melhorei, mas continua uma dor danada. Então ele falou que melhorou, mas está realçando a dor que ainda permanece. Isso que fica mais evidente na fala. Uma pessoa otimista, que faz a mesma pergunta, você estava passando mal, você melhorou? Aí a pessoa vai falar assim, eu realmente estava sentindo dor sim, mas agora eu melhorei. Olha a diferença. Esse melhorei no final significa estar realçando a melhora. Ela não está paralisada na dor, nem realçando a dor que continua acontecendo. Já está realçando a evolução, né, para a saúde e a melhora que ela teve. Nessa resposta simples, uma resposta boba, você pode começar a identificar o que a pessoa realmente está realçando na vida dela. Seu lado negativo ou seu lado positivo. Né? Isso é interessante. Então, perda e ganho, na verdade, elas são coisas que acontecem muito em paralelo, né? Então, o tempo todo nós estamos perdendo, estamos ganhando. E podemos, tanto numa situação quanto outra, ver as coisas de maneira positiva. Por exemplo, todo final do dia, quando o sol se põe no oeste, é um dia a mais que Deus te deu para viver. É um dia que você teve a oportunidade de viver, de falar, de acontecer, né? De vivenciar. Mas também é um dia a menos na conta final. Então, o que você vai valorizar? É aquilo, a oportunidade única de cada segundo de você fazer o seu melhor. E não ficar pensando que o final do dia que é um dia a menos na sua vida e quantos dias você tem pela frente, é um dia a menos na conta final, a contagem regressiva. Nada disso. É um dia a mais e um dia a menos. E temos que realçar essa oportunidade de viver esse dia a mais. Então, nesse confinamento que estamos vivendo agora, né, com relação à corona, eu fiz um vídeo na semana passada falando até do medo real, o medo imaginário e a imunidade que baixa quando a gente sente medo, etc. Então, tem muita gente que está assim, apavorada, que está achando ruim, está resmungando o tempo todo, está irritado porque está dentro de casa, né, sem poder sair, pelo menos segundo as recomendações das autoridades. Então, o otimista fala, tá bom, vou ter prejuízo, eu vou ter que ficar confinada mesmo, mas eu vou criar uma situação diferente, vou arrumar casa, vou ler, vou entrar na internet, né, eu vou pesquisar um curso que eu quero fazer, eu vou fazer um bolo, eu vou fazer qualquer coisa para passar o tempo que seja útil, descansar, vou dormir, vou ver Netflix, qualquer coisa, para aproveitar esse tempo, já que tem coisas que você não pode mudar. Você não pode mudar, você não pode, mas aquilo que você pode mudar, faz com que você enfrente aquela coisa que você não queira, ou que você não gosta, de uma maneira mais leve, mais suave, né? Então, nós estamos vivendo um momento delicado, mas temos que recriar, né? Temos que criar novas possibilidades, fazer novas coisas diferentes, você nem pensou que pudesse fazer, e que de repente acontece exatamente porque você está dentro de casa, com sua família, né? E criando novas oportunidades, novas possibilidades. Então, não fica resmungando, achando ruim e se fazendo de vítima, porque isso é muito assim, baixo, né? Suas vibrações vão baixar, isso e vai ficar uma coisa assim, muito esquisita. Agora, a questão é que ser otimista ou pessimista não é só uma questão assim de temperamento ou de posicionamentos. A questão é que seu posicionamento mais otimista vai ter implicações na sua vida neurológica, na sua vida física, na sua vida emocional, na sua saúde. Isso, então, a gente tem que prestar atenção. Então, porque a célula do sistema nervoso central tem conexão direta com o seu sistema imunológico, com todas as células do seu corpo. Então, quando a pessoa tem pensamento negativo, o que acontece? Ela fica resmungando, ela fica ruminando uma ideia, um medo, né, uma coisa negativa o tempo todo, desfavorável, e isso, nas conexões que só acontecem mente e corpo, gera hormônio de estresse, gera um cortisol. Isso fica circulando muito tempo, essa tristeza é muito profunda, o pessimismo permanente, pode gerar uma doença, né, psicossomática. Então ela vai acabar sendo vítima dela mesma,
Então, são pessoas que têm uma hipertensão, fazem um diabetes, enfim, tem várias doenças que são ligadas a essa questão do pessimismo, da negatividade, voltar ao passado, reclamar do presente, ele está sempre insatisfeito, permanentemente insatisfeito com alguma coisa. Ao contrário da pessoa que é otimista, ela está sempre pensando no positivo, pensando numa saída, né? Está sempre pensando em aprender com coisas que acontecem que deu errado, estava pensando em ir para a direita, de repente fica para a esquerda, então eu vou ver coisas novas, vou reinventar a minha passagem pela esquerda, vou poder ver o que tem ali de bom e interessante, depois eu volto no caminho que eu estava querendo. Então é a pessoa que está sempre procurando um ganho e sempre fazendo alguma coisa para justificar, né, aquele lugar. Agora, ser otimista é diferente de ser indiferente ou negar a situação. Não estou dizendo isso. Otimista quer dizer aquele que olha para o problema, caso ele aconteça, depois olha para a solução do problema, né? Vai poder ver nela mesma, nas pessoas, aonde for, para solucionar e parte para a ação. E sai daquela situação e vai viver outras coisas. Então, isso é ser otimista. Então, ter esse posicionamento mais amadurecido, né, de certeza que você pode conseguir, de determinação que você vai encontrar um caminho, isso ajuda o seu cérebro a encontrar os caminhos que você realmente precisa trilhar para chegar onde você quer. Eu acredito que isso seja uma coisa importante para a nossa saúde, tanto física quanto emocional, e te desafio, te convido a pensar um pouco nessas coisas e pensar como que você está enfrentando as situações, os desafios e principalmente as dificuldades, né? E qual é o seu comportamento da maioria das vezes. É sempre pensar no negativo ou realçar o positivo. E quero também te convidar, né, para dar o like, para você fazer a inscrição no canal, para acionar o sininho, para compartilhar, fazer comentários, sugestões de temas. Eu estou aqui inteiramente aberta e disponível para a sua comunicação e querendo muito que você me ajude a fazer esse canal crescer. Muito obrigada pela atenção e até o próximo vídeo.